Glória a Deus, vocês estão bem? Glória a Deus por isso. Hoje é noite de festa, noite de celebração, amém? Vamos celebrar nossa libertação. Glória a Deus. Vocês estão prontos? Estão prontos? Eita glória, vamos lá. Pressionados, mas tão desanimados, perplexos, mas tão desesperados. É o quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas tão abandonados, abatidos, mas tão destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguidos, mas tão abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, cante, pelo que, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare: não caminhamos pelo que, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa,
somos a igreja, vivemos por fé. E o quê? Aleluia! Olhe para o seu irmão e diga: nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Você pode cantar isso? Cante comigo. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo, todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível, traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Declare: eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar. e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar. E por onde eu passar, abençoado eu sou. A igreja canta: chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Por causa do favor. Chegarei em lugares. Eu sou Abençoado ao sair, abençoado ao entrar. E por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar. E por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar. E por onde eu passar, é o quê? Aleluia!
Te convido nesse momento para simplesmente agradecer ao nosso Pai, falar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto somos gratos por tudo que Ele tem feito, está fazendo e ainda vai fazer. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Cante, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Cante. Eis-me aqui outra vez. diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Só as vozes. Me derramar, dizer me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
com esse amor, Ele nos libertou. Somos livres. Antes de eu falar, tu pensavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa
ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Que amor é esse? Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Pai, obrigado pelo teu amor. Tão grande amor que nos encontrou, tão grande amor que nos aceitou, que entregou-se por nós. É por causa desse amor que nós estamos aqui. É por causa desse amor que nós celebramos a ceia do Senhor. É por causa desse amor que nós dizemos que vivemos para você. É por causa desse amor que nos encontrou, que temos uma bendita esperança, que sabemos aquilo que nos aguarda. Foi por causa desse amor que nos garantiu uma eternidade ao teu lado, desfrutando da tua vida em nós. Obrigado, Senhor, porque podemos prestar a ti o nosso melhor culto nessa noite. Nós podemos entregar a ti a nossa atenção, entregar a ti a nossa adoração, entregar a ti o nosso corpo cativo à obediência da palavra, para receber de você. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fará nessa noite, no nome de Jesus, amém. Boa noite, irmão. Graça e paz. Você está bem? Amém. Seu rosto sabe disso? Amém. Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele, que bom que você veio. Diga para ele, você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Você pode sair do seu lugar e cumprimentar a vida de alguém. Vai lá, fala com alguém, de preferência alguém que você não conhece. Se apresente para ele, diga que você está aqui para servir a vida dele. Diga para ele que ele é importante para o Senhor. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Graça e paz, querido. Você está bem? Que bom poder estarmos juntos nessa noite. Eu já estava com saudades, né? Só foi um dia que nós não estivemos aqui. Ontem nós estávamos em um casamento do irmão Max e Maiara, né? E junto com alguns irmãos aqui da igreja, e nós não pudemos estar, né, juntos no culto, mas eu estava ali lá vendo online o que estava acontecendo. Amém? Eu não sei se é só pastor que faz isso, mas eu fico fazendo isso. Amém? Quando eu não estou na igreja. Deus é bom. Eu quero conhecer quem está aqui nessa noite nos visitando pela primeira vez. Se você recebeu um convite para estar nesse lugar, levanta a tua mão, nós queremos te conhecer. Tem alguém aqui? Amém? Temos 2 jovens aqui abençoados. Sejam bem-vindos no nome de Jesus, amém? Tem mais alguém? Não? Amém. Seja bem-vindo, você que é de casa
E seja bem-vindo você que está nos acompanhando online por meio do nosso canal no YouTube. Nós entendemos que a internet é uma bênção e ela também serve para nos aproximar quando não podemos estar juntos. Mas deixa eu dizer uma coisa, se você está aqui e não pôde vir, e não veio para o culto para ficar assistindo em casa, venha no próximo culto. Bota os amém aí no comentário que daqui a pouco eu vou olhar aqui. Amém? Glória a Deus. Tudo bem com você, irmão? Rapaz, que bênção. Nós tivemos essa semana, retomamos o nosso trabalho do departamento de evangelismo. Amém? Nós tivemos 7 pessoas que nasceram de novo essa semana por meio desse trabalho, 2 pessoas que foram curadas. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, Deus tem muito mais, agora Ele conta com você. Essa semana também nós demos andamento aos nossos grupos de conexão, um trabalho que é feito com os jovens da igreja a princípio, onde a igreja vai para as casas e aí nós podemos não só nos relacionar uns com os outros, mas também entender e conhecer melhor habilidades, características, coisas que você tem no teu coração e que talvez fosse, nós não poderíamos perceber isso em você somente do púlpito e você sentado aí. Os grupos de conexão também têm esse objetivo de aproximar, de criar laços, de gerar relacionamentos, mas também de trazer pessoas que não são cristãs ainda para participarem, para ouvir a palavra, para nascer de novo. Então, nos próximos dias, a gente vai falar mais sobre isso. Nós vamos ter um tempo onde nós vamos envolver toda a igreja nesse trabalho. Então, se prepare, porque Deus conta com você para alcançar pessoas. Amém? Olhe para seu vizinho, cutuca ele assim e diga: Deus conta com você para alcançar pessoas. Amém? Que bom, irmãos, hoje é a ceia do Senhor. Nós estamos falando sobre o tema desse mês, Somos Verbo da Vida. Estamos tratando de assuntos que têm a ver com a nossa visão ministerial, com relação aos nossos valores enquanto igreja. Estamos falando sobre vida de fé, unidade e amor, vida de prosperidade. Nós vamos aprender um pouco mais sobre esses assuntos ao longo desse início de ano. E eu estou ministrando desde o dia 31 sobre fé. Diga fé. Sobre? Fé. Sobre? Fé. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10, versículo 8. Nessa noite nós vamos falar sobre um aspecto relacionado à fé. Amém? Ainda tem muito assunto para falar sobre fé, mas nessa noite eu quero abordar com você um aspecto relacionado à fé. Amém? E eu quero começar lendo com você Romanos capítulo 10, versículo 8. Em espírito, em verdade. Vou trazer o pastor Janduí aqui, eu creio que ele vai cantar antes de ministrar. Romanos capítulo 10, versículo 8, a Bíblia diz: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Diga, a palavra no coração e na boca. Mais uma vez, diga, a palavra de Deus no coração e na boca. Eu quero ler com você o versículo 17, porque a Bíblia diz assim: de sorte que a fé vem. Diga, a fé vem. De novo. Então, fé vem de um jeito. Tudo bem até aqui? Algumas pessoas dizem assim: mas pastor, eu não tenho fé. Quem já ouviu isso? Eu queria tanto ter essa fé que você tem. Talvez alguém já disse isso para você. Não, eu queria tanto crer, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto acreditar, eu queria tanto ter fé. E a Bíblia nos diz que a fé vem. Diga, a fé vem. Então, se ela vem é porque antes não tinha. Não estava. E a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? Ou vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Então, a Bíblia nos diz que fé vem quando nós nos expomos à palavra. Então, se eu preciso de fé, eu preciso me expor à palavra.
eu preciso ouvir a palavra, eu preciso me envolver com a palavra, para que a convicção, que é a fé, seja gerada no meu coração. Tudo bem? E ele diz que essa palavra que nós pregamos, ela precisa estar no nosso coração e na nossa boca. Diga, no meu coração e na minha boca. Amém? Vamos ler outro versículo antes de eu começar a desenvolver o raciocínio. 2 Coríntios 4,13. Segundo Coríntios 4,13. A Bíblia nos diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que também nós cremos, por isso também. Então diga, eu creio e eu falo. Nós abordamos um pouco esse assunto do falar aqui no culto passado, mas eu quero tratar nessa noite de outro aspecto do falar. Tudo bem até aqui? Você concorda comigo que quando a Bíblia diz que o nosso espírito de fé, a nossa atitude de fé, precisa crer e falar? Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu já citei esse exemplo aqui em cultos anteriores. Ela creu e ela falou. Mas a fé também tem uma ação depois da fala. Mas esse é assunto para a próxima ministração. Ela tem uma ação, ela tem uma atitude. Quando nós vemos aquele centurião indo até Jesus e dizendo, Senhor, diga só uma palavra, daí o meu servo será curado lá. O que é que ele estava falando? Ele estava falando o que ele cria. E Jesus, falando fé, moveu aquela situação onde o problema estava acontecendo. Ele não precisou ir até lá. Então, nós vamos ver que a fé, ela precisa primeiro mover a nossa boca para poder mover a circunstância. Tudo bem até aqui? Se nós dizemos que cremos, mas nós não temos nem coragem para abrir a boca e falar aquilo que nós estamos acreditando, nós talvez não estejamos andando em fé. Nós só temos uma convicção. Mas a fé, ela nos move para que nós possamos falar. Eu entendo que vai haver situações onde a fé, ela vai funcionar sem você falar. Eu entendo isso. Existem momentos em que você não vai poder falar, mas a fé se move. Existem momentos que é só você deseja e acontece. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Mas existe uma regra. Isso não é a regra, isso é a exceção. A regra de fé, ela funcionando na nossa vida, tem a ver com eu crer com o coração e falar com a boca. Jesus nos falou sobre isso naquele texto que nós estudamos aqui no culto de domingo passado, em Marcos 11, do versículo 20 em diante. Então, nós cremos e falamos. Então, aquilo que nós falamos determina o que nós estamos crendo. Tudo bem até aqui? Eu posso falar sem crer, mas se eu crer, eu preciso falar. Tudo bem até aqui? Então, aquilo que eu falo crendo vai mover o sobrenatural para acontecer. Tudo bem? Você está aqui? Isso me diz que se nós passarmos tempo conversando uns com os outros, por aquilo que nós falamos, nós sabemos se aquela pessoa ou se nós mesmos estamos em fé ou não. Se nós estamos crendo na palavra ou não. É importante nós entendermos algo antes de nós avançarmos aqui. É que cada um de nós tem níveis de fé. Tem áreas na minha vida que eu consigo crer. Tem algumas áreas que eu ainda não creio. Não é que eu não concorde e não saiba que Deus pode fazer. Porque saber que Deus pode fazer não é fé. Fé não é saber que Deus pode fazer. Saber que Deus pode fazer, todo mundo sabe. Mateus capítulo 8, versículo 1, eu citei esse texto aqui no culto passado. Aquele leproso chega para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor quiser, você pode me curar. Então ele sabia que Jesus podia, mas não sabia se Jesus queria. Então ele sabia que Jesus podia, mas ele não tinha fé para ser curado. Porque a fé toma posse. Então, a fé também não é somente saber o que está escrito.
Saber o que está escrito é ter uma boa memória, é ter conhecimento. E ter conhecimento é a base para que fé chegue. Mas o ter conhecimento em si não é fé. Quer ver um exemplo? Isaías 53, versículo 4 e 5 diz que verdadeiramente Jesus já nos curou. Ele já levou todas as nossas enfermidades. Então, a doença não é a realidade que Deus tem para nós agora, que nascemos de novo. Agora, quando nós adoecemos, você concorda comigo que muitas vezes, ainda que saibamos o que está escrito, nós não temos fé suficiente para nos mover segundo o que a gente sabe? Então, eu preciso do conhecimento e de ouvir e de buscar, porque é isso que vai gerar a fé em mim. Mas a fé não é somente saber que Deus pode, nem somente saber o que está escrito. A fé terá, como Hebreus 11:1 nos diz. Coloca Hebreus 11:1 aqui, por favor. Hebreus 11:1. Está vindo. Rodando a manivela. Onde está Hebreus 11:1, irmão? Você. Ai. Ora, a fé é a certeza de coisas que eu espero. Então, esperar é uma coisa. Não, eu creio, eu espero que Jesus volte. Glória a Deus. Não, eu espero que tal coisa aconteça. Mas a fé é uma certeza tão grande nisso que aquilo se torna uma convicção dentro de você. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4 que a fé nos leva ao descanso. Então, se nós cremos e temos certeza do que a Bíblia diz, aquela convicção dentro de você que ninguém rouba, que ninguém tira, e agora você começa a falar aquilo, essa fé é a fé do tipo de Deus, como nós ouvimos aqui no culto passado. É essa fé que funciona. É essa fé que vai falar. Então o motivo de muitas vezes nós não recebermos algo é porque a gente não está crendo, a gente só está tendo um conhecimento. E o que é que eu preciso fazer para crer? Eu preciso pegar esse conhecimento que eu tenho e meditar nele a ponto daquilo se tornar uma convicção dentro de mim. E quando aquilo se torna uma convicção, eu tomo posse daquilo como se aquilo fosse uma realidade. É aquilo que Jesus nos diz em Marcos 11:23. Se você orar, creia que já recebeu. Não é creia que vai receber, é creia que já recebeu. Recebeu quando? No momento que orou crendo. Entende? Então, às vezes nós não recebemos porque não temos fé. Às vezes nós não recebemos porque estamos andando na carne. E a fé opera pelo amor. Mas uma coisa é certa: a nossa fé vai ser demonstrada por aquilo que falamos. Então, em uma conversa, como eu estava falando, nós vamos perceber no que nós estamos crendo. Porque nós podemos crer na coisa certa ou na coisa errada. Crer na coisa certa é fé do tipo de Deus. Crer na coisa errada é murmurar, é incredulidade, é falar contrário à fé de Deus. Então, aquilo que eu falo mostra o nível de fé que eu estou. Cada um de nós aqui tem áreas que nós já estamos andando em fé. Você não pode se condenar se existem áreas na sua vida que você ainda não conseguiu desenvolver fé para aquilo. Eu conheço pessoas que têm fé para viver desfrutando de provisão de Deus de uma forma sobrenatural. De pessoas que entenderam isso de uma forma tão sobrenatural, irmãos, que eles podem estar precisando de 10 mil reais para amanhã, para pagar uma conta, eles estão descansados hoje porque sabem que Deus vai suprir amanhã. Isso é fé. Mas talvez essa mesma pessoa não tenha fé para ser curado. Por quê? São áreas diferentes. E em cada área, nós temos um nível de fé. Jesus fala de níveis de fé. Jesus cita grande fé, pequena fé, fé do tamanho de um grão de mostarda. Então a fé, ela pode ser medida, ela pode ser mensurada. Mas uma coisa é certa, as nossas palavras, como nós lemos nesses 3 versículos,
As nossas palavras determinam ou demonstram que nível de fé nós temos. Tudo bem até aqui? Agora eu quero ler com você Provérbios capítulo 18, versículo 20. Esse é um texto bem conhecido, provavelmente você já o ouviu muitas vezes, mas eu quero ler com você. A Bíblia diz: do fruto da boca, diga, do que eu falo. Mais uma vez. Do fruto da boca, o coração se farta, ou usufrui, sacia, você vai provar. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Então, a Bíblia nos diz que aquilo que nós vamos provar, aquilo que nós vamos ter, se fartar na nossa vida, tem a ver com aquilo que nós falamos. Alô, você está aqui? Eu me lembro que há alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quantos anos, a ciência descobriu o poder da confissão positiva. E livros começaram a ser escritos, e foi uma febre, livro de autoajuda, o segredo, isso e aquilo outro. Mas a Bíblia já nos ensina sobre o poder que as palavras têm há muitos e muitos anos atrás. A Bíblia ela é tão atual quanto o livro que vai ser escrito amanhã. Então, a Bíblia nos diz que nós vamos nos fartar daquilo que sai pela nossa boca. Então, isso me diz que se eu falar alinhado com a palavra, eu vou ter aquilo que eu estou falando crendo. Porque o que nós falamos, irmãos, é fruto do que nós estamos crendo. Às vezes, nós podemos estar reclamando muito, murmurando muito. Isso mostra que nós estamos crendo mais nas coisas naturais e nos problemas do que no que a palavra de Deus diz. No dia 30 de outubro, último, tivemos o resultado do segundo turno da eleição. Não foi assim? E independentemente em quem você votou ou quem você escolheu para governar o país, havia pessoas dizendo: agora está tudo perdido. E é interessante, irmãos, porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar sendo influenciados pelo mundo muito mais do que pela palavra. Eu não estou dizendo sobre nós não estarmos informados sobre as coisas que acontecem. Nós vemos um exemplo de José, por exemplo. José viveu no Egito, ele era um líder abaixo de Faraó e ele entendia de questões naturais. Eu não estou falando sobre desprezarmos isso, mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar crendo mais no que o mundo diz do que Deus diz. E as nossas palavras vão refletir isso. Se o que eu vou me fartar na minha vida é aquilo que sai pela minha boca, eu preciso aprender na palavra, renovar a minha mente com a palavra, para o que sair da minha boca seja fé e não incredulidade. Eu citei um exemplo, mas isso é em qualquer área. Enquanto nós temos o centro de cura que funciona aqui em Caruaru, o centro de cura Rema, ele é uma escola que funciona por um período de 3 dias, segunda, quarta e sexta, onde nós recebemos lá pessoas enfermas, doentes, onde elas são ensinadas, ministradas, aconselhadas, para que fé seja gerada no coração delas e elas possam receber sua cura. E uma das matérias do centro de cura é como conservar a cura. É a 4ª matéria. E é interessante a gente perceber algo, porque quantos estavam aqui em agosto no evento que nós tivemos com Davi Feijoli? Muitas pessoas foram curadas, mas alguns perderam a cura. Eu conheço. Então, o que é que aconteceu? Deus falhou? Deus só curou ali naquele momento e depois... Não. O que acontece é porque se nós não entendermos que o que sai da nossa boca determina aquilo que nós vamos ter, nós podemos confessar a cura hoje de noite e quando receber uma oração aqui na frente, nós podemos dizer: glória a Deus, eu estou curado, fazer um movimento, seja lá o que for, mas no outro dia, se você sentir uma pontada de... Eita, a dor voltou.
Eita, eu acho que eu não fui curado não. Pronto, acabou. Você perdeu aquilo que recebeu. Por quê? Dúvida é incredulidade. E incredulidade é o contrário de fé. Dúvida é o contrário de fé. Amém? Então, falar certo vai te ajudar a conservar aquilo que você crê. E aquilo que você recebeu, que nós recebemos. Então, quando eu creio na palavra e eu falo alinhado com a palavra, eu estou criando uma condição para que a palavra funcione na minha vida. Eu não posso falar fé agora e incredulidade amanhã de manhã. Eu não posso fazer uma oração dizendo, Senhor, manifeste tal coisa que eu preciso. E Pai, eu te rendo graças porque eu recebo. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí amanhã chega a hora de pagar a conta e você começa a dizer, Senhor, eu acho que eu não estava crendo não. Anula aquilo que nós estamos fazendo. O sentimento, a informação que vem do mundo, a dor, a informação na mente, os dardos inflamados do maligno, como a Bíblia diz, vem na nossa mente e quando nós damos atenção para isso, nós saímos do campo da fé. Então, aquilo que eu estou falando, determina aquilo que eu vou ter. Olhe para seu vizinho e diga, aquilo que você fala, determina o que você tem. Mais uma vez. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Calma, alguns só, né? Vamos lá, irmão. Quem quer viver feliz? Então a Bíblia diz, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então diga, se eu quiser viver bem e feliz, eu preciso falar certo. Ele diz, refreie a sua língua do mal. Não fale contrário à palavra. Não fale dolosamente, não minta, não viva com confusão. Amém? Então ele diz, quer viver bem, não fale mal. Não fale dolosamente. Tiago nos diz, lá no capítulo 3, versículo 1, você não precisa abrir, que, no versículo 2, todos podemos tropeçar em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também o seu corpo. Olha que coisa poderosa. Ele está dizendo que se nós tivermos condição de segurar a nossa língua, e não falar errado, nós temos força para dominar o nosso corpo, que quer nos levar a pecar. Você está aqui ou foi para casa? Versículo 7. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Uau! Língua venenosa. Mas vê que coisa interessante. Versículo 9 diz que é com essa língua que nós falamos. Com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai. Mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, das nossas palavras, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim.
Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Você já viu uma goiabeira da manga? Você já viu uma parreira da laranja? Por quê? Porque não é da espécie dela. Diga, não é da espécie dela. Agora cutuca quem está perto de você e diz, qual é a tua espécie? Eu vou te dizer, irmãos, nossa espécie é crente. E crente fala fé. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar na igreja, dando aleluia, glória a Deus, recebendo a palavra, mas quando a gente sai lá fora, diante da primeira pressão, a gente está falando negativo, irmão. Quer ver um exemplo? Aparece uma dor de cabeça. Sabe, eu já vi, irmãos, eu vi com esses olhos que um dia há de ser transformado no arrebatamento. Eu já vi as pessoas diziam assim, ai, essa minha dor de cabeça, tomou para ela. Minha diabetes, olha esse meu bico de papagaio. Essa minha espinhela caída. Minha, é tua não, irmãos. A gente precisa mudar aquilo que a gente fala. Quer ver outro exemplo? Estou morrendo de fome. Tá não, irmão. Estou morrendo de fome. Tá morrendo não, irmão. Fala certo. Amém? Fala a vida. Você pode até dizer, eu estou com fome, mas não diga eu estou morrendo, não. O que tem saído da sua boca com relação aos seus filhos? Ao seu marido, sua esposa, sua família, seus negócios? Seu chamado? Sua igreja? Sabe, um irmão estava testemunhando com a Adriana ontem, estava lá em Sergipe. E aí uma irmã de lá disse, rapaz, a gente acompanha a rainha no Instagram. E vê que coisa interessante. A pessoa lá, admirado pelo que já aconteceu em um ano nessa igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, vai acontecer muito mais. Se cada pessoa que está aqui, irmãos, ganhar uma pessoa para Jesus e trouxer ela para essa igreja, daqui para o final do ano a gente tem que ter 2 cultos. Aí você pode dizer, isso é difícil? Não, depende de quem? Da gente. Quem vai fazer essa igreja crescer e bombar somos nós, irmãos. Mas não é bombar para a gente dizer que é a última Coca-Cola gelada do deserto, não. É porque é menos gente não indo para o inferno. Entende? Porque para Deus o que importa é gente. É vidas. Não, eu gosto da igrejinha pequena só aquele povinho que todo mundo se conhece. E quantos precisam? E a gente está pensando só na gente. Amém? É melhor ter 400 pessoas, irmão, e ter 400 problemas, do que ter 30 pessoas e só 30 problemas. Ah, porque eu não gosto de problema não. Então, pede para subir para o céu logo. Pede para Jesus, Senhor, me tira dos problemas. É interessante, quando Jesus orou lá em João 17, ele disse, Senhor, no mundo eles vão ter problema, eles vão ser perseguidos, vão perseguir eles como perseguiram a mim, mas Senhor, não tira eles do mundo não. Olha aqui que oração interessante. Não era interessante não, Jesus dizer, Senhor, tira eles do mundo, sobe eles junto comigo quando eu for. Não era fácil Jesus dizer isso? Eles não, eles vão ter bronca, o bicho vai pegar, mas Senhor, não tira eles do mundo não, deixa eles lá. Agora guarde eles, esteja com eles. Então, irmão, problema sempre vai existir. Dificuldade sempre vai existir. Adversidade sempre vai se levantar. Agora o que Jesus diz? Tenha bom ânimo, eu já venci o mundo. Então, aquilo que nós falamos vai gerar aquilo que nós vamos ter. Então, se nós falarmos certo, nós vamos ter certo. Ele diz, olha, para de falar. Tiago diz, domina a língua para que ela não seja como uma língua venenosa. Veneno mortífero. Língua partida. Como é? Bifurcada.
Manadê. Cuidado quem usar maquiagem, viu? Brincadeira, pode usar, irmã. Aleluia. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Aquilo que nós falamos determina aquilo que nós vamos ter. E a Bíblia nos instrui, cuidado para não sair da sua boca maldição e bênção. Deixa que saia bênção, porque faz parte de quem você é. Como isso vai sair? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio. Então, se eu estiver cheio da palavra, vai sair palavra da minha boca. Vai sair fé da minha boca. Por que é que quando a gente aperta uma esponja que está com água, ela solta água? Porque é o que ela tem dentro dela. Então, quando as coisas te apertarem, sai fé. Ai! Obrigado, Senhor, porque eu sou curado. Aí vem a dor. Ai, minha dor. Não, Pai, obrigado porque eu sou curado. Já viu aqueles vídeos que tá uma menininha cantando uma música do mundo, aí chega alguém por trás, na hora ela muda a letra da música? Pronto. Na hora que você quiser falar incredulidade, você lembra desse culto. E você começa a dizer, obrigado, Senhor, porque eu já sou curado. Ah, mas está doendo. Obrigado, Senhor, porque eu sou curado. Ah, quer dizer que eu vou parar de tomar remédio. Se você tiver fé para isso, pare. Se você não tiver, continue. Eu nunca vou mandar você parar. Porque eu não sou responsável pela tua fé, não. Alô, você está aqui? Mas deixa eu te dizer, irmãos, fica nisso. Fica firme nisso. Sabe, lá em Números 13, esse exemplo é bem conhecido, você já ouviu muitas vezes. Deus chega para Moisés e diz assim, em Números 13, 1. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Diga, Deus garantiu que ia dar. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu posso garantir uma coisa para você e até não fazer. Mas, meu irmão, Deus dizendo que vai fazer, Ele vai. Você concorda comigo? Vamos avançar. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo o qual líder entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que você nos enviou, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Olha para cá. Vê que coisa interessante. O versículo 27 diz que verdadeiramente a terra é boa, mana leite e mel. Aí no 28 ele diz, porém. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É muitas vezes a gente fica com o porém. E eles começaram a falar todos os problemas agora. 29 diz que os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ele começou a contar todos os problemas. Sabe aquela pessoa que quando você encontra vai falar todas as dificuldades da vida dela? Todas as doenças, todos os problemas do mundo? Fila de banco. Sala de espera de consultório médico. Parece que sala de espera de consultório médico é lugar para contar fulano que morreu assim, fulano que teve isso, fulano que teve aquilo. É assim. E nós somos chamados para viver diferente. Ah, pastor, isso é loucura que eu estou dizendo. Não, irmão, isso é a palavra. Aí a Bíblia diz no 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Alguém se levanta em fé naquele meio, contra o povo falando negativo, falando murmuração, ele diz, ei, cala a boca, a gente vai vencer esse negócio. Mas eu acho que não adiantou muito não. Sabe por quê? Porque no 31 diz, os homens porém que com ele tinham subido disseram,
não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aquele irmãozinho que está falando fé, vem outro dizer, mas não é bem assim não, isso. Já viu? Diz, o irmão está na igreja, feliz da vida, contando testemunho, crendo para coisas, dizendo coisas que vai provar, e chega o outro assim, mas se eu fosse tu, porque não deu certo, não é bem assim. A turma não é bem assim, tem em todo canto. Amém? Tinha aqui também. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são de grande estatura. Números 14:1, levantou-se toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Versículo 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disseram, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que o Senhor nos traz para essa terra? Para cairmos à espada, e para as nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seríamos melhor voltar para o Egito? É aquele irmão que está diante da estação nova e está com saudade da estação antiga. Porque na nova tem desafios que na antiga ele não precisava passar. Tem coisas que ele tem que colocar mais força que antes ele não precisava. Porque Deus estava suprindo eles de tudo no deserto. Aí chega uma hora que Deus diz, vocês vão entrar na terra agora. É quando eles olham para o que tem, ele se esquece que Deus garantiu que eles iam ter a terra. Para de ficar com saudade do que passou. Não era tão bom quando era assim. Pode ser melhor o teu futuro, se você parar de murmurar. Amém ou é de nós? Versículo 5. Versículo 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa. Se tão somente o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar naquela terra. Diga, se o Senhor se agradar de nós. O que é que agrada a Deus? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus, irmão, não é o nosso choro, não. Não é se a gente é muito meloso na hora de orar, não. O que agrada a Deus, irmão, não é se a gente gira no manto só, não. Se bem que é bom girar no manto. Mas o que agrada a Deus, diga, é fé. Então, se você chora sem fé, o choro não move Deus. Tudo bem? Aí o que é que Josué e Caleb diz? Ei, se o Senhor se agradar de nós, em outras palavras, se a gente andar em fé, a gente vai entrar. Agora a resposta de Deus no versículo 20. Deus responde a Moisés, porque Moisés pede para Deus perdoar o povo, porque estava murmurando, falando incredulidade. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, Moisés, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometei a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Ninguém que murmurou vai entrar na terra. Ninguém que murmurou vai desfrutar da promessa. Ninguém. E para isso eles precisaram passar 40 anos no deserto, até que todo mundo que murmurou morresse. Por que eles precisaram passar 40 anos num trajeto de 15 dias? Já parou para pensar?
E a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11, que nós precisamos aprender com esses que murmuraram e por causa disso não entraram na promessa. Precisamos aprender para quê? Para não fazer a mesma coisa. 24, porém, agora olha o porém bom aqui. Porém, Deus fala, o meu servo Caleb, que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Por que Caleb? Porque ele falou, nós vamos. Por que Caleb? Porque ele se levantou contra a incredulidade. Por que Caleb? Porque ele tinha uma voz junto com Josué, crendo naquilo que Deus diz. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quando chegar junto de você, pessoas que estão em incredulidade, leve elas para a fé. Não muda a tua confissão de fé porque tem incrédulo do teu lado. Não muda, irmão, não se move da tua posição de fé. Fala a fé, não fala a incredulidade. Porque na hora da recompensa de provar, irmãos, quem vai provar é você. Agora, tenta trazer aquele incrédulo junto contigo. Irmãozinho, vem cá, ó, não é bem assim não. Ó, vamos crer junto comigo? O mais fácil é murmurar. O mais fácil é abrir mão da fé. Por quê? Porque é quando a gente se baseia no que vê. Mas Deus diz, fale de acordo com a palavra. Fale vida e você vai ter vida. O ano ainda está começando, dá tempo de você falar um monte de vida ainda. Se nós não aprendermos a mudar o que sai da nossa boca, irmãos, nós vamos somente viver o que a gente está falando. Ah, eu nunca consigo. Ah, eu nunca posso. Ah, não vai dar certo. É muito dinheiro. Ah, eu nunca vou ter. Ah, não vou ser curado não. Ah, eu não tenho fé. Ah, não, irmão, é isso que você vai ter. O que você fala? Mas Deus está nos chamando nessa noite para a gente aprender a falar certo. E a mudar a nossa confissão. E a mudar aquilo que nós estamos falando. E a nos posicionarmos na palavra, dizendo, ei, nós vamos possuir. Ei, nós vamos chegar. Nós vamos alcançar. Nós vamos entrar. Vai dar certo. Ah, pastor, e se não der, eu vou continuar falando. Ah, pastor, e se não der, isso é dúvida, irmão. Não fale negativo. Quer ajuda nessa área? Passa na livraria, procura lá, qualquer livro sobre fé, começa a ler. A gente vai fazer pedido de livro amanhã. Se você quer algum livro que não tem ali, fala com o Gesso. A gente vai pedir livro amanhã. Amém? Mas sabe de uma coisa? Você e eu precisamos nos mover. Porque se a nossa fé não mover a nossa boca, ela não vai mover a circunstância. Se nós não falarmos de acordo com a palavra, nós vamos ter o contrário da palavra. Ah, eu não posso? É grande demais? Sempre será grande. Nunca você vai conseguir. Nunca nós vamos conseguir. Mas se eu falar de acordo com a palavra, se você falar de acordo com a palavra, é exatamente isso que a gente vai provar. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas algo está sendo construído dentro de você. Algo está sendo construído dentro de você. E essa certeza vai chegando, e aí, meu irmão, ninguém segura você. Ninguém vai segurar você. Você pode ficar de pé, vamos orar? É cara agora. Ore ao Senhor. Sabe, talvez você, assim como eu, durante muito tempo da minha vida, éramos assim. Falávamos somente o contrário do que Deus diz. Talvez nós tínhamos por hábito falar negativo, falar morte, falar incredulidade. Mas sabe, a palavra está chegando e ela está mudando a nossa condição, transformando a nossa realidade, mudando quem nós somos. E isso não acontece para que a gente possa viver da mesma forma. Existe um estilo de vida proposto para mim e para você. Um estilo de vida que crê e que fala, independentemente do que você e eu vemos. Que fala e toma posse daquilo que a palavra de Deus diz.
Por isso, meu irmão, se você precisa se arrepender e mudar a sua confissão, comece hoje. Comece hoje, não fique condenado, mas também não se conforme não. Não fique aceitando, abraçado com isso, achando que é para ter pena, é porque as pessoas não me entendem, é porque... Não, irmãos, não, esquece isso. Se levanta em fé, se posiciona em fé. Eu até entendo que o passado e aquilo que nós passamos pode, certamente, nos afetou de alguma forma até aqui, mas o que vai ser daqui para frente tem a ver com o nosso posicionamento agora. Então nós podemos nos levantar, nós podemos romper, irmãos, e falar certo, e falar não positivo, não falar negativo, não falar contrário à palavra, porque é isso que vai fazer você entrar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós não queremos somente ouvir boas histórias num culto. Senhor, nós não somos teus filhos somente para nos lembrarmos de histórias de grandes homens de fé, mas, Pai, nós queremos viver as nossas próprias experiências. A tua palavra nos garante, por meio de Jesus Cristo, que tudo é possível ao que crê. Tudo. E, Pai, nós queremos ser ousados mesmo, Senhor. Nós não queremos ficar abatidos, apáticos, intimidados, mas nós queremos nos posicionar falando de acordo com a tua palavra, falando de acordo com o que o Senhor diz, entendendo, buscando compreender, estudando a tua palavra, ouvindo dela, para falar certo, Pai, para que nós possamos falar certo e construirmos um futuro glorioso para a nossa vida. Nós não queremos nos mover somente por uma empolgação natural, não queremos nos mover apenas por uma palavra muito animada no culto, não, queremos nos mover crendo naquilo que você nos diz, Senhor. Isso é segurança para a nossa vida. Queremos nos mover, Senhor, crendo e chamando a existência, falando, declarando aquilo que vai ser. Portanto, meu irmão, abra sua boca e fale o que vai ser. Fale vida. Fale aquilo que você quer. Fale de acordo com a palavra. Se mova de acordo com a palavra. Pode tocar aí. Isso, mais alto. Fale, irmãos, fale. Enquanto o louvor está cantando aqui, tocando, você vai falar. Você vai abrir a sua boca, você vai começar a falar fé. Coisas que estão tentando te pressionar, fale contra isso. Coisas que estão tentando te limitar, prender a sua mente, fale contra isso. Coisas que você quer alcançar, mas que parecem impossível, fale. Treine sua mente, treine sua boca. Porque não vai acontecer até que sua boca comece a falar. Não vai acontecer até que nós tomemos uma posição. Não vai acontecer até nós termos uma convicção dentro de nós e nos movermos segundo isso. Não, irmão, você não está entendendo não. Baixa aí. Não, vocês não estão entendendo não. Ou eu estou pregando muito mal, ou talvez você não está entendendo o que eu estou falando. Meu irmão, quando eu digo que é para você falar, é para você falar. Não é para você ficar assim. Não, irmão, é para você falar. Abra a boca, crente. Sabe o que é isso? Assim, ei! Lembra daquele povo, diante daquela muralha? A promessa de Deus estava aqui. Primeiro lugar que eles entraram na terra, tinha que possuir Jericó. Como foi que eles derrubaram o muro? Com a picareta? Foi? Não, foi dando um grito. Foi dando um grito, crendo no que Deus falou. Então fale. Pare de ser espectador.
pastor, nunca mais eu venho nessa igreja. Venha, irmão, para sua mentalidade mudar. A minha fé, Para você provar. Para você não ficar só ouvindo. eu espero no que já tenho. A fé que em Deus tenho em meu coração. Sou filho de Deus, nova criação. Vivo pela fé, fui justificado. E essa vida que agrada a Deus, a fé que Deus tenho em meu coração. Sou filho de Deus, nova criação. Vivo pela fé, fui justificado. E essa vida que agrada a Deus. Fé que agrada a Deus. A minha fé da resistência, o que não existe, como se já existisse. A minha fé é a certeza daquilo que eu espero, crendo que já tenho. A fé que Deus tenho em meu coração. Sou filho de Deus, a nova criação. Vivo pela fé, fui justificado. E essa vida que agrada a Deus, a fé que Deus tenho em meu coração. Sou filho de Deus, a nova criação. Vivo pela fé, fui justificado. E essa vida que agrada a Deus. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui essa noite que precisa entregar a vida a Jesus? Talvez você já veio à igreja, você até gosta de vir, de ouvir, de cantar. Talvez você goste de ouvir pessoas falando de Deus, mas talvez você nunca fez uma oração dizendo, convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida. E se você está aqui e precisa fazer essa oração nessa noite, essa é a tua oportunidade. Você levanta a sua mão onde você está, nós vamos orar junto com você. Ou se até você já fez essa oração, mas por algum motivo se afastou da comunhão com o Senhor, do relacionamento com Ele, você pode se reconciliar com Ele nessa noite. Levante sua mão, nós vamos orar junto com você. Tem alguém aqui que precisa fazer isso nessa noite? A Bíblia diz que aquilo que nós cremos com o nosso coração e nós falamos com a nossa boca para a salvação. Então, se você está aqui e precisa entregar a sua vida a Jesus, você pode levantar a sua mão agora. Nós vamos orar junto com você. Tem alguém? Se você está aqui essa noite e tem algum sintoma de enfermidade, você vai entender daqui a pouco, no momento da ceia, que Jesus já curou você. E você só precisa tomar posse disso pela fé, acreditar naquilo que Ele fez por você, para você receber a sua cura. Tem alguém que precisa receber o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas? Se ainda não recebeu o revestimento de poder, você não é batizado no Espírito Santo, se você está aqui e precisa receber, os conselheiros vão te ensinar sobre esse assunto. Fé vai ser gerada no seu coração e você vai receber isso, porque esse é um presente, uma garantia para toda a igreja. Se tem alguém que precisa, levante sua mão, os conselheiros vão poder te ensinar sobre isso. Não? Ninguém? Você pode sentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23.
1 Coríntios 11, 23. Rapaz, eu ouvi uma ministração na sexta-feira. E o título da ministração era Não Brinque com o Pecado. Ministração maravilhosa do pastor Bud na conferência de homens e mulheres, na conferência de homens, né, em Campina Grande, em 2012. E ele ministrou e falou muito desse texto, né, que nós vamos ler aqui. Eu quero ler com você porque a gente sempre cita esse texto aqui, né, no momento de ceia. Mas eu quero ler com você nessa noite, diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperais uns pelos outros. Ele vai falando outros assuntos aqui, porque o povo se reunia para cear e era tudo nas carreiras, né? Ninguém esperava para ver o outro. Mas vê que coisa interessante, ele diz que quando nós vamos ceiar, nós devemos nos recordar do que o corpo e o sangue representam. Ele diz que o corpo foi dado para nos curar. O corpo dele foi aberto, dilacerado naquela cruz, para nos trazer cura. E o sangue dele foi derramado naquela cruz para nos justificar, para nos fazermos ser aceitos pelo Senhor novamente, para mudar a natureza de pecado que havia no nosso espírito. Então, se nós cremos que o seu corpo foi aberto para manifestar cura, quando eu creio e tomo posse disso, eu recebo a minha cura. Da mesma forma que quando nós cremos nele e na sua salvação e no seu sangue que foi derramado na cruz, nós recebemos a salvação e a justificação. E ele disse que nós temos que celebrar a ceia do Senhor até que ele venha. Então, até ele voltar, irmãos, porque ele não morreu e ficou morto, ele ressuscitou. Até que ele venha, nós vamos nos recordar disso. Nós vamos trazer a nossa memória e dizermos publicamente que nós não nos esquecemos daquilo que ele fez. E é a isso que nós celebramos nessa noite. Não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Porque ele nos curou e ele nos justificou. Agora ele nos diz que nós não podemos fazer isso de uma forma indigna. E ele nos diz que ceiar de uma forma indigna é não discernir o corpo de Cristo. E não discernir o corpo de Cristo, irmãos, não é não compreender como era o corpo de Jesus. Não é disso que ele está falando. Ele está falando sobre não entender o corpo. E por isso, dentro do contexto que ele está falando aqui, do capítulo 11, ele está falando de porque eles não entendiam o corpo de Cristo, que todos eram um só, em Cristo. Eles não honravam e andavam na carne dentro da igreja. Andavam em confusão, não andavam em amor. A condenação, irmãos, não é a ceia, a condenação é o pecado. Por isso que ele diz, quando você for ceiar, se está errado, examine-se a si mesmo e depois coma. Ele não está dizendo se examine se tiver alguma coisa errada e não deixe de comer, não. A ideia aqui é, tem alguma coisa errada? Mude, se arrepende, para que você possa participar da ceia do Senhor. Porque nós comemoramos, participamos
daquilo que ele fez. E ele nos traz à memória que pelo menos nesse momento seja o momento onde a gente se analise e tente identificar: eu estou andando em amor? Tem alguma coisa que eu poderia fazer e não fiz? Onde é que eu estou errando? Onde eu posso consertar? Tem alguém que eu preciso perdoar? E ele diz que quando nós formos fazer isso para ceiar, nós precisamos fazer e ficar livre. E ele diz que tinha muita gente na igreja de Corinto que estava fraco, doente e que morreu antes da hora, porque não estava discernindo o corpo de Cristo, não estava andando em amor. Então, irmãos, Deus nos chamou para amar, andarmos em amor uns com os outros. E você e eu podemos fazer isso agora, quando formos celebrar a ceia do Senhor. Se tem alguma coisa que você precisa se arrepender, faz rápido. Não continua no erro, no pecado, de uma forma consciente. Porque se nós participamos dessa celebração e vivermos uma vida no pecado, vai vir juízo. Vai haver consequência sobre a nossa vida. Então quero que você fique de pé agora. Quero chamar a Adriana aqui, por favor. Quero o microfone. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, está aqui o pão que representa o teu corpo, Jesus. Sim, que sim. naquela cruz o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Aleluia. Hoje nós somos justiça de Deus. Estamos aqui celebrando, porque hoje nós somos salvos, porque nós somos livres. Muito obrigada, Jesus, porque você decidiu nos amar. Você decidiu derramar o teu sangue. Você decidiu por mim. Muito obrigada no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Te rendemos graça por esse sangue derramado, que nos conectou novamente com você, que nos aliançou para uma aliança eterna, nos justificando, purificando a nossa natureza que tínhamos de pecado, nos tornando filhos de Deus, justiça de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão entregar. Você pode ficar com o olho aberto até receber. Amém. Depois você pode orar ao Senhor e adorar a Ele. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos das mãos, seu corpo a sofrer, aqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que eles dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos das mãos, seu corpo a sofrer, daqueles momentos de dor.
nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que eles dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou, ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos das mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Pai, somos gratos a Ti, porque na primeira ceia do ano, Senhor, nós podemos testificar que vivemos para Você. Pai, obrigado por esse tempo de comunhão, pela vida de cada pessoa nesse lugar. Se você estiver próximo de alguém aí que você possa fazer isso, eu queria que você pudesse virar para ele. Eu quero que você possa virar para ele, ou procurar alguém que esteja próximo a você e dizer para ele, diga: meu irmão, eu sou muito grato, porque faço parte do mesmo corpo que você, porque podemos celebrar a Deus, viver para Ele e ser uma bênção nessa terra. Eu quero te ajudar a crescer nele, no nome de Jesus. Amém? Pai, te rendemos graças, Senhor, por isso, e celebramos a Ti nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Você pode comer do pão e beber do cálice. Vamos celebrar. Deixou a sua glória para estar comigo, morreu numa cruz para estar comigo, venceu o diabo para estar comigo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro do sorte, príncipe da paz, é maravilhoso conselheiro do sorte, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro do sorte, príncipe da paz, Emanuel, 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 Deus conosco. Deixou a sua glória para estar comigo, morreu no
numa cruz. Venceu o diabo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. Você vai declarar: maravilhoso conselheiro, Deus forte. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. Aleluia! A glória. Aleluia. Vocês podem sentar um momento? A gente vai falar sobre dízimo e oferta. E sabe, amados, o Senhor me salvou, né? Jesus me salvou. E a minha área financeira foi sobre dízimos e oferta. Eu não sou de abrir muito Bíblia sobre dízimo e oferta, não. Porque desde 2005, quando eu aceitei ao Senhor, e eu comecei a aprender sobre a palavra, e eu soube que existia dízimo e oferta, então eu fui obediente. E eu sou muito grata ao Senhor na minha vida financeira. E tudo que chega nas minhas mãos, eu tenho o maior prazer e honra de eu devolver ao Senhor. E quando foi em dezembro, eu tive a honra, eu vou dizer a honra, que eu tinha uma vaca lá no sítio, lá na fazenda da minha mãe. E ela disse assim: Adriana, tua vaca pariu. A Aninha disse que era dela, aí eu não sei, né? Só que a tua vaca, os peitos dela, acho, nasceu folosado, sei lá, e o leite não segurava. E a gente vai ter que vender. Eu disse: venda. E, amado, deixa eu te dizer, e quando ela disse assim, vendi a vaca, e quando chegou o dinheiro nas minhas mãos, a primeira coisa que eu tirei foi o dízimo do Senhor. Eu não tenho emprego no natural, né? Então, tudo que Chilton ganha, ele dizima para mim, né? E para mim foi uma honra, em dezembro, eu dizimar. Mas teve outra coisa, uma porca que é de Ana Luísa. A porca pariu, amados, e a porca foi comer os porquinhos. E minha mãe disse: vou vender esses porcos. E eu tirei dízimo do Senhor. Sabe, amados, essa igreja, quem está aqui do começo viu como essa igreja estava feia, né? Azul. E a sua fidelidade, dizimando e ofertando. Essas 1, 2 paredes e uma lá no infantil. Amados, foi quase R$5.000, essas é drywall, né? Quando eu passo de frente da loja, eu digo, drywall da minha vida. Porque o bichinho no instante levanta, mas o bichinho é caro. E daqui uns dias a gente vai ter, eu toda vez eu digo que é um palanque, mas não é, um negócio aqui, né? Que, meu Deus, tudo eu digo, Chilton, fala com o irmão Nilton, eu nem vou olhar que ele está por aqui. Tudo é, irmão Nilton à porta, irmão Nilton isso. Sabe, amados? Essa igreja
tem um pedacinho de cada um de vocês aqui. E eu sou muito grata ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele vai fazer nas nossas vidas. E eu vou te dizer, amados, eu sou muito grata ao Senhor. E às vezes eu digo assim, 10% ainda é pouco. Para o que Jesus fez por mim, para o que Jesus vai fazer ainda. E todo o culto de ceia, eu queria que os meninos colocassem aqui a foto do casal, que a gente abençoa o rema deles, né? Parece ser todos irmãos aí, mas é um pai, uma mãe e 5 filhos. E como eu gosto sempre de falar, eles vieram do sítio lá perto de São Caetano, acho que foi. E esse casal, amado, 6 e 15, eles já estão no rema. Então, eles decidiram sair do sítio e eles aprenderam essa palavra da fé. Para mim, eu não peço nada não. Mas, amado, deixa eu dizer, para abençoar os outros, eu peço. Aí você pode dizer assim, porque você não pede nada para você. Se eu precisar, um dia eu vou chegar para você e vou dizer assim, você está precisando de uma faxina, eu faço uma faxina na sua casa e você me paga. Sabe por quê, amados? Às vezes eu vejo tantas pessoas que poderiam fazer algo, mas não faz. E eu digo, Chilton, quando eu passo no trânsito e eu vejo pessoas ali, eu digo, as pessoas gostam muito de pedir. Mas às vezes as pessoas não chegam e dizem assim, tem um mato para limpar na sua casa, tem um carro para mim, porque até carro eu lavo. Chilton não gosta não de lavar o carro, mas eu gosto. E eu vou te dizer, e eu escutei a ministração do pastor Bandi sobre pecado, e amados, eu não quero juízo na minha vida, porque eu não estou dizimando e ofertando, entregando o que é do Senhor. E a irmã Bernadette está com esse balde bem pequenininho aí, você que deseja ofertar, Adriana, eu só tenho R$5. Oferta, eu tenho 50, eu tenho 100, eu tenho 1 milhão. Oferta, porque você está abençoando uma família. E o dízimo que é do Senhor, você vai dizimar aqui. Então se levanta com alegria e sorriso no rosto e vamos fazer isso, amém? Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Senhor, te rendemos graças, Senhor, por cada semente plantada nesse lugar, por cada dízimo devolvido. Senhor, entendemos que fazemos isso não por negócio, não fazemos isso por obrigação, mas fazemos isso, Senhor, por um entendimento de honra e reconhecimento a você, Pai, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, nosso culto está já acabando, mas eu quero te lembrar alguns avisos bem importantes. O primeiro deles é que nós temos 2 indicações de livros para você, amém? Gerson falou comigo, disse, pastor, o mais parecido com fé que tinha era esses aqui, amém? Então, para a gente resolver esse problema, amanhã vamos fazer um pedido bem grande para a livraria e vamos trazer muitos livros sobre fé, amém? Para você aprender. Mas tem um livro maravilhoso do irmão Rick Renner chamado Edifique Seu Fundamento, amém? Esse livro vai te ajudar a 6 crenças indispensáveis para construir uma vida cristã inabalável. Livro poderoso, amém? E outro livro maravilhoso que vai te ajudar a romper limites na tua vida, a fazer coisas que você muitas vezes vai ter vontade de parar, de desistir no meio do caminho, mas que vai te fazer avançar. E quando a motivação acabar? Amém? Você faz o que quando a motivação acabar? Amém? Um livro maravilhoso do nosso querido irmão, pastor e caruaruense, Guilherme Ardilhes. Então você pode também passar lá na nossa livraria, no Verbo Shop, e adquirir esses livros, tá bom? Queridos, se você tem filhos, lá nós temos também livros infantis, amém? Agora, de preferência que eles saibam ler, né? Mas você pode comprar e ler para eles, se a tua criança ainda é pequena e ela não consegue ler, amém? Passa lá também para você adquirir. Queridos, na quarta-feira, diga quarta-feira, amém? Quarta-feira, dia 11, nós vamos ter o início da nossa nova turma do discipulado aqui acontecendo. Então, nosso discipulado nesta quarta vai começar às 19h30. Diga 19h30. Que horas é? Que hora?
Quarta, 19h30, nós aguardamos você aqui na nossa igreja, amém? Vai ser um tempo maravilhoso. Nós vamos ter dessa vez 5 dias de aula, amém? Toda quarta-feira, uma vez por semana, até o dia 8 de fevereiro. E no dia 8 de fevereiro, nós vamos ter uma aula de encerramento. Eu vou estar ministrando 2 matérias que eu vou juntar todas e fazer em uma só, maravilhosa. E é uma nova matéria que nós vamos introduzir aqui. Mas nesse dia 8 eu quero convidar todo mundo que já fez o discipulado, todo mundo que trabalha na igreja, a estar conosco nessa aula do dia 8. Amém? Vai ser uma aula maravilhosa, nós contamos com tua presença. E você que ainda não fez, você que chegou na igreja há pouco tempo, que ainda não se tornou membro da igreja e deseja se envolver com a nossa igreja, você pode fazer o discipulado. Fala comigo no final, não sai correndo sem dar o teu nome. Amém? Nós já temos uma lista de pessoas que vão fazer. Amanhã nós vamos organizar o grupo de WhatsApp para te colocar a par de todas as informações que você precisa. Amém? O discipulado, a função do discipulado é te introduzir na igreja. É trazer algumas doutrinas básicas da igreja, fazer você conhecer um pouco do funcionamento da igreja, para que você possa se envolver, avançar e servir a Deus. Amém? Olhe para seu vizinho e diga: meu irmão, você já fez o discipulado? Foi o que ele disse? Não? Fez? Sim? Não? Amém. Na quinta-feira vamos estar juntos na nossa Quinta Abundante a partir das 20 horas. Amém? Não falta, porque nós vamos ter uma estreia poderosa aqui na igreja na quinta-feira. Amém, irmãos? Você se alegra com alguém que Deus vai levantar para fazer algo? Eu fico feliz demais, irmão. Amém? Nós vamos ter nesta quinta-feira uma aluna concluinte do Rema na turma de 2022, ministrando para nós aqui. Então, venha honrar e celebrar e aprender junto com ela. Amém? E com o Senhor. Glória a Deus. Amém. Você pode ficar de pé, vamos orar? Deus é bom, aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor, te rendemos graça pelo teu cuidado com a nossa vida. Pai, obrigado porque o Senhor nos chamou para andarmos em fé, para falarmos correto. Dedicamos a nossa vida para fazer isso para você, Senhor. Queremos ser instruídos e ensinados para que possamos fazer de uma forma consciente, Pai, entendendo que somos teus filhos, entendendo que o Senhor conta conosco para que a tua vontade seja feita e cumprida nessa terra. Somos gratos por uma semana abençoada e cremos, Pai, na tua boa mão, nos conduzindo e nos fazendo viver tudo que o Senhor tem para nós no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito repouse sobre a sua vida. Vai na paz e cumprimenta teu irmão.